Olá, muito prazer em estar falando com vocês. Meu nome é Gustavo, eu sou professor de História na Escola Municipal Maria Lúcia Sindra, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. O propósito desse vídeo é participar do congresso do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, cujo tema é Somos Maiores que Nossas Cicatrizes. E o personagem que vai ser o tema do vídeo é Luiz Gama, né, que talvez tenha sido um dos principais personagens na história do Brasil no século XIX. Luiz Gama, que é baiano de nascimento, nasceu em Salvador em 1830 e é um dos principais precursores do abolicionismo no Brasil. Bom, o momento em que ele nasceu, 1830, é um momento de bastante efervescência na política nacional, porque é o finalzinho do primeiro reinado, ali um instante de crescente descontentamento contra o Dom Pedro I. Mas isso também é um período bastante agitado para a vida pessoal da família do Luiz Gama, porque a mãe dele, Luísa Marim, também é um personagem muito ilustre na história nacional, na história da Bahia. Ela foi uma participante muito ativa na Revolta dos Malês, em 1835, né? O filho dela tinha 5 anos de idade nessa época. Depois, em 37, ela também vai participar na Sabinada. Então era uma agitadora, né? Uma personagem muito ativa na política da Bahia. Se por um lado a mãe dele era um personagem muito conhecido, nós não temos muita informação sobre o pai. É um personagem muito anônimo, né? A única coisa que ele escreveu sobre o pai é que ele era fidalgo e ligado a uma família portuguesa de Salvador. Mas por volta de 6, 7 anos, o Luiz Gama vai perder o contato com a mãe, muito provavelmente por conta da atividade política dela. Depois disso ele cresce com o pai. Em 1840, quando ele tem 10 anos de idade ainda, o pai, que tinha um vício por carteado, ele assume algumas dívidas, né, dívidas bem grandes, e ele vai vender o próprio filho por conta dessas dívidas, para saldar essas dívidas. E essa é a primeira grande cicatriz na vida do Luiz Gama, uma criança que nasceu livre em Salvador e agora é reduzida à condição de escravizado e trazido para o Rio de Janeiro. E ele vai viver nessa situação por 6 anos, mais ou menos, quando ele vai conviver na casa de seu senhor com um acadêmico, com um universitário, que vai ensiná-lo a ler e escrever. E isso foi o bastante para que ele percebesse que, mesmo de acordo com as leis da época, o cativeiro dele era ilegal aqui no Sudeste. E isso vai ser o bastante para que ele, refute essa condição, fuja da casa de seu senhor e vá se instalar nas proximidades do Largo de São Francisco, em São Paulo, perto da Universidade de Direito, que hoje é a atual Universidade de Direito da USP. E é nessa região, nos arredores do Largo de São Francisco, que ele vai escrever os principais capítulos de sua vida, superando e muito, né, as cicatrizes iniciais. Nessa região ele vai conviver com círculos acadêmicos, né, a proximidade de uma das universidades mais tradicionais do Brasil. Um dos seus empregos foi trabalhar na biblioteca da universidade, então ele teve acesso aos textos clássicos, né, que todo bacharel da época tinha que ler. Mas, apesar de tudo isso, ele vai ter uma atuação muito destacada na área de segurança pública, porque ele foi por 7 anos parte da milícia de São Paulo. Milícia que não tem o mesmo sentido que hoje, naquela época seria como a polícia militar da cidade de São Paulo, né? Lidava com esse policiamento mais ostensivo. Depois desse período trabalhando na milícia, ele vai depois ingressar como escrevente de polícia também da cidade de São Paulo, que seria hoje mais ou menos o que faz a Polícia Civil. Ele de escrevente chega a escrivão, de escrivão chega a amanuense, né? Que seria um chefe de repartição na época. Bom, aí ele vai ter uma experiência muito grande com documentação, né? E isso vai ser muito importante para uma atuação também que ele tinha de cunho abolicionista, né? Porque trabalhando na polícia ele nem precisava correr atrás do que acontecia de problema na época, né? Principalmente problemas ligados a senhores reclamando seus direitos sobre pessoas cativas, pessoas em cativeiro. E esses problemas vinham até ele, né? E a partir dessa condição que ele tem, ele pode ajudar outras pessoas. E essa expertise que ele vai adquirir com documentação, né, trabalhando na polícia, ela tem uma importância muito grande, mas que pode ter aparecido de modo sutil na vida do Luiz Gama, porque ele tinha interesse em advogar, mas apesar de ter frequentado círculos acadêmicos, apesar de ter lido, grosso modo, as obras que um bacharel tinha que ler na época, ele não tinha o bacharel em Direito. Então só existia uma possibilidade para que ele atuasse defendendo essas pessoas que ele esperava ajudar, que era a atuação como rábula. Rábula era um advogado de primeira instância que atuava com uma carta de provisão, né? Com essa carta ele podia se apresentar diante do juiz e representar seus clientes. O modo como ele consegue essa carta de provisão é bastante curioso, né? Porque ele apresenta um pedido na antevéspera de Natal para um juiz interino.
e é assim que foi aprovado. Muito provavelmente o juiz não criou muitos pretextos, né, muitas dificuldades nessa época. E fica a pergunta por que é que ele fez esse pedido na antevéspera do Natal, talvez por conta dessa expertise que ele tinha com documentação, com repartições públicas, né? Ele achava que seria o melhor momento para fazer esse pedido. De todo modo, a atuação dele ela foi fundamental para cerca de 500 pessoas. Né? O Luiz Gama consegue, atuando como rábula, intervir pela liberdade de cerca de 500 pessoas, que foi algo tão emblemático, tão histórico, que em 2015 a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela vai conceder ao Luiz Gama o título póstumo de advogado. E a história do Luiz Gama se relaciona com a educação de jovens e adultos em pelo menos 3 níveis. Primeiro, no nível pessoal e biográfico, é que ele não tinha frequentado uma escola regular, e mencionou isso com alguma frequência, né? Mesmo sem ter frequentado um ensino regular, ele tinha chegado no topo da carreira em que ingressou na polícia, chegou ao cargo de amanuense. Também tinha exercido a advocacia enquanto rábula. O segundo nível da relação dele com a educação de jovens e adultos é no nível institucional. O Luiz Gama foi fundador, por exemplo, de biblioteca comunitária e, além disso, participou de projetos de educação de adultos. Segundo o registro de um curto período, ele teria educado 214 pessoas, então, muito certamente, ele educou muito mais do que isso. E um terceiro nível, né, um nível de projeto nacional que ele tinha, em seus escritos, o Luiz Gama já avisava, porque infelizmente ele não chegou a ver a data da abolição, né, o dia da abolição, mas ele já dizia que a abolição, quando viesse, ela seria uma data vazia, se não fosse acompanhada de um processo de conscientização, né, de esclarecimento, um processo de educação mesmo da população, porque ele acreditava que sem isso nós continuaríamos tendo um governo, uma classe governante que governa para si e uma população alienada. Então era preciso, através da educação, da conscientização e do esclarecimento, preparar uma população para que soubesse cobrar do Estado, cobrar do governo, e fizesse valer seus direitos. Né? Para concluir com uma frase dele, ele dizia que no dia em que estivermos todos de pé, e aí falando desse processo mesmo de conscientização, então os juízes, os ministros e os legisladores estariam do nosso lado. Então, o que ele quer dizer é que só no dia em que estivermos conscientes do nosso direito, no dia em que soubermos como fazer valer o nosso direito, nesse dia o governo vai sempre atuar em favor da população. Então aqui nós vemos a importância que ele dava para a educação e, é claro, para a educação de adultos, né, como um modo de reparação. Não era o que mandava o figurino, mas era extremamente necessário na época dele e hoje continua sendo um tema ainda bastante atual.